Se quiser começar a gravar, a gente pode gravar, tá? Jovem. Então, eu acho que não poderíamos deixar de passar, só como lembrete, nós temos agora 2 portais, que é o portal de hoje, 20/02/22, e o portal do 22/02/22. Né? O portal de hoje, ele está com uma energia bastante ligada à prosperidade. E o portal do dia 22, uma energia bastante ligada à espiritualidade, ao amor, enfim. Mas por quê, né? Por que é importante a gente aproveitar essas energias de portais? Da onde que vem essa história de energia de portal? Primeiro porque existe uma sincronicidade dos números, né? Só aí já traz uma energia. E depois porque, como muitas pessoas estão ligadas na energia do portal, isso também gera uma egrégora, gera um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo gera essa energia gostosa, tá? Então é bem importante que a gente aproveite, né, esse portal com o número 2, que é um número bem cabalístico, e vamos nos conectar, então, à nossa missão de alma para potencializar os nossos dons, né, para aproveitar melhor essa energia, tá? Então, quem é que fez? Não, nem vou perguntar, porque talvez eu não goste da resposta, mas eu vou novamente sugerir que se use aquela atividade que a gente fez na semana passada, do ancorar a energia da sua ancestralidade e usar o arquétipo da montanha para exercitar a mente a alcançar objetivos, a se pôr num caminho de propósitos, né? Esse era o grande objetivo desse exercício. Então, vamos nesse momento rapidinho respirar profundamente. Para quem não estava na semana passada, só segue as minhas palavras, porque é um exercício tão fácil, mas tão poderoso, tá? Então, a gente usa, a energia da ancestralidade, representada pelo nosso pai e a nossa mãe. Você usa a sua tela mental para imaginar que eles estão segurando no seu ombro, tá? Um lado o pai, outro lado a mãe. E então, eles vão subir a montanha com você. Porque o seu pai e a sua mãe estão segurando seus ombros? Eles estão ali representando toda a energia da sua ancestralidade. E a gente não vai colocar julgamentos. Se os nossos pais foram bons, se não foram bons, isso não interessa. Eles são um portal de energia da ancestralidade para o aqui e agora e para nós, tá? Então, eles estão segurando em nossos ombros, eles estão trazendo a luta de todos os nossos ancestrais, todas as dificuldades que eles passaram e todas as vitórias deles, né? E nós vamos nos imaginar subindo a montanha. E cada um imagina a montanha da sua forma. Quem tiver dificuldade de imaginar a montanha, amanhã imprime uma montanha que você goste, para que você possa visualizá-la. Esse exercício é bem importante fazer por pelo menos 21 dias. Porque que eu sugiro começar logo, para que você entre no novo ano astral já com essa energia de eu sei que passada eu estou dando, eu sei para onde eu quero caminhar, já ancorada na sua mente, tá? Então, isso é um exercício energético, sim, mas também é um exercício de programação neurolinguística, né?
A gente pode explicar esse exercício pelas duas veias, né? Então, já se coloque em posição de caminhada, sentindo a energia da sua ancestralidade e se imagine subindo a montanha. A sua montanha, com certeza, vai ter alguns obstáculos, vai ter alguns pontos para desviar, alguns pontos em que o ângulo é mais difícil de subir, alguns ângulos onde se há de tomar mais cuidado. Se imagine subindo, mas se imagine muito fortemente preparado para essa subida, porque a sua ancestralidade está ali te ancorando. E você vai subindo, subindo. Quanto mais você sobe e vai olhando, vai percebendo que a cada passo está mais perto do seu destino, daquilo que você está querendo. E então, nós vamos nos aproximando do topo da sua montanha. Imagine, então, que você está chegando no topo da montanha. Visualize tudo o que há de lindo a partir do seu novo ângulo de visão. Veja o quão poderoso é estar no topo da montanha. A nossa visão sobre a vida muda completamente, porque nós enxergamos o caminho de forma mais clara lá para baixo. E os caminhos que nós vamos percorrer no dia a dia daqui por diante, também a gente enxerga de forma mais clara, estando lá no topo da montanha. Então, aproveite que você conseguiu realizar essa escalada, essa subida, e comemore, porque é sempre muito importante comemorar. Você pode dizer uhul, né? Muito alto, claro, na sua mente. Você pode abrir os braços e sentir o vento. Você pode dar pulinhos. Ou você pode simplesmente agradecer por ter alcançado mais este topo da montanha, mais este desafio. Então perceba como a sua ancestralidade esteve presente nas suas características físicas, nas suas características morais e na energia que percorre no seu corpo. Então, agradeça também a ancestralidade que está sempre em você e com você. Então, lembrando esse exercício, a proposta é que se faça por vários dias, mais de 21, para ancorar essa subida, né, na sua mente e na sua energia. Então, eu gostaria de começar também com um pensamento, já que nós estamos nessa energia da montanha tão gostosa, né? Eu ainda estou sentindo o vento lá da minha montanha. Respire bem fundo e mergulhe os seus pensamentos nas palavras que eu vou trazer para a gente no aqui e agora. Eu digo sim para abundância e prosperidade. Afinal de contas, hoje é um portal de abundância e prosperidade. Eu digo sim para a realização em todos os níveis. Alcanço tudo com a energia que faz de mim um instrumento do Criador. Eu dou o melhor de mim. Eu me dou a cada dia de uma forma melhor.
Eu não abro mão de dizer os limites para os outros, mas eu aprendo a me doar melhor a cada dia. No entanto, eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão de que eles sejam um fardo pesado e uma ideia constante retumbando em minha mente. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão de julgar o outro constantemente. Eu abro mão de carregar mágoas. Então eu digo sim à abundância, porque agora eu tenho espaço para carregar muita abundância e muita prosperidade em minha vida. Na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida espiritual, em todos os ângulos da sua vida, que haja abundância. Que assim seja e que assim se faça. Muito bem. Algumas pessoas chegaram um pouquinho atrasadas, o que nós estávamos trabalhando até então, ancorar a energia do portal de hoje, né? E a energia do portal do 22, do 02 do 22, lembrando de realizar o exercício da montanha, que vai ajudar muito, e com a energia desses dois portais, proporciona um up maior ainda, né? Já expliquei por que o portal funciona tão bem. Bom, o tema que nós temos para hoje, e eu gostaria demais de que vocês deixassem seus microfones abertos, né? Quem quiser falar, por favor, eu gostaria que vocês fizessem as suas explanações, contassem as suas histórias, trouxessem o que vocês já estudaram e os seus pontos de vista também, porque a vivência sobre o que nós vamos falar hoje é bastante pessoal, né, para cada um, bastante diferente para cada um. Hoje nós vamos falar um pouco sobre morte, luto, gatilhos, né? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês agora um teste. Gê, antes de você adentrar no assunto de luto, eu gostaria só de tirar uma dúvida com você referente ao exercício que a gente faz na montanha. Posso? Claro. Certo. Toda vez que eu visualizo e que eu tento subir a montanha pensando nos meus ancestrais, e a gente sempre é interessante que a gente visualize nosso pai e nossa mãe representando os nossos ancestrais, certo? Isso, mas só na largada, depois você não olha mais para trás, você só sente a energia deles, porque você está olhando e caminhando para frente, porque na vida a gente caminha para frente. Certo. Qual que é a minha questão? E é uma pergunta porque eu descobri esse sentimento fazendo esse exercício com você. Na última aula eu até tentei essa semana e eu reparei que eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque quando eu penso nos meus ancestrais, na minha parte materna, parece que toda a admiração e o amor, ele para na minha mãe. Uhum. Tudo que é depois dela, antes dela, eu não consigo sentir uma energia positiva e de apoio ou essa força que a ancestralidade traz. E uma curiosidade também, porque quando eu visualizo meu pai, eu busco o meu pai biológico, né? Uhum. E eu tenho a questão de que eu não convivi muito com ele. Mas, estranhamente, eu sinto uma força dessa parte da ancestralidade, eu sinto muito mais força da parte dele. E eu não consigo sentir essa força ancestral da parte da minha mãe. Uhum. Quando eu tento imaginar, assim, da onde eu poderia tirar essa força, eu sempre visualizo como se fosse realmente muito, muito mais atrás, sabe?
e normalmente da parte paterna. Uhum. Como é que eu lido com isso, assim? Porque quando eu sinto essa energia materna, parece que ao invés de me dar o impulso, parece que me segura, sabe? Ao invés Uhum. de eu sentir a força de você consegue subir e você toma aqui todo o ensinamento que nós conseguimos para que você tenha essa força para subir. Da parte materna eu não consigo. E por incrível que pareça, você me conhece intimamente, você sabe que a admiração que eu tenho pela minha mãe e o amor que eu tenho pela minha mãe é enorme. Só que Uhum. para nela, sabe? Eu queria que Certo. você me explicasse brevemente, óbvio, para a gente não atrasar muito o processo, por que que eu não consigo sentir essa força vindo assim? O que que poderia ser? Bom, nós teremos que entender por que que você tem mágoa da sua ancestralidade, né? Mas isso é uma coisa que teria que ser pessoalmente, que talvez você nem saiba conscientemente, nós teríamos que talvez buscar no inconsciente. Mas o que eu diria para você resolver essa equação hoje na sua mente é o seguinte: se a sua mãe é essa pessoa melhor do que a ancestralidade dela foi, ela também deve isso à ancestralidade dela. A gente se molda a partir do que há de estímulos na nossa vida, né? Então, se ela tem essa luz, né? É porque ela veio na família certa para desenvolver essa luz. Faz muito sentido. Sim, consigo entender. Entende? Eu Então, vou assim, ó, não tentar pensar importa o sobre. quanto eles eram pessoas não muito queridas ou simpáticas ou amorosas, ou, né? É, Digamos que esses atributos lhes faltassem, muito mas ainda assim foi onde ela escolheu nascer, para estar aprender. Uhum. para desenvolver os atributos que o espírito dela veio buscar, que a essência, que a centelha de luz dela veio buscar. Uhum. Faz sentido. Assim como nós também. Por Faz mais muito que sentido. isso seja difícil de. Tem que fazer bastante meditações aí sobre. Nossa, mas eu escolhi mesmo estar aqui, né? Eu escolhi Sim. mesmo essa família, eu escolhi mesmo esses desafios. Poxa vida! Bom, meu conselho é: transponha logo os seus desafios, vença logo as suas barreiras para poder ficar mais leve, né? Certo. Obrigada. Mais alguém, gente, está com dificuldade no exercício da montanha? Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Apresentações, alterar layout, mosaico. Ok. Acho que não, né? Ninguém quis falar enquanto eu estava alterando aqui uma configuração. Bom, oi. Nos primeiros dias, confesso que eu não fiz até hoje, né? Uhum, Hoje eu fiz com você aqui, mas eu fiz uns 4 dias. uhum. E desde o primeiro dia que eu fiz, eu sentia eu carregando uma mochila pesada. Olha, E, e eu tinha, enquanto quando você falava lá já no primeiro dia que a gente já estava no topo, eu ainda estava lá atrás, porque não conseguia aham, subir, tá. carregando uma mochila. Achei ótimo você ter E aí, falado isso. Pode falar. e hoje, os outros dias também, eu tive essa sensação. E hoje a mochila estava menos pesada. Aham, E aí eu fiquei pensando o que seria, por que eu me vejo dessa forma, carregando uma mochila pesada e me dificultando a subir. uhum, uhum.
Eu recebi uma instrução. Por acaso, terapeuta Rosângela, você não tem a mania de querer salvar todo mundo durante a sua caminhada? Sim. Né? Não estou dizendo que seja isso, mas talvez seja isso, porque eu ouvi desse ladinho aqui, então, tá? É muito comum a gente levar coisas na nossa caminhada e é bom a gente parar para refletir o que eu estou levando, né? Então, o que eu estou levando pode ser realmente coisas que a gente já vai trabalhando da nossa personalidade, da nossa capacidade de lidar com as emoções, enfim, né? Porque quando a gente se coloca nesse caminho de ser terapêutico, é muito fácil a gente se colocar à disposição o tempo todo, né? Então, quando você for subir a montanha, o foco é você não está à disposição para levar mais ninguém. Apenas usufrua da energia da ancestralidade, não leve os problemas deles, né? Então, antes de começar a sua caminhada, já imagina que você está se libertando de qualquer herança que não seja energia de impulso, tá? Só estou levando energia de impulso. Gente, eu fiz o exercício... Minha internet caiu uma caída. Oi? A minha internet tinha dado uma parada aqui. Ah, então. Depois, Rô, a Lari está filmando, depois ela já coloca para a gente rever amanhã, tá? Mas, enfim, tá, okay. A questão é se libertar de pesos, né? E é bom, sim, entender que pesos são esses. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente fez aqui o exercício bem rapidinho, para não tomar muito tempo da nossa aula, mas no seu dia a dia, leve o tempo que precisar. Contemple a caminhada, torne a subida uma trilha gostosa e vá percebendo as dificuldades sumindo a cada dia, tá? O cérebro vai querer te colocar situações que não te deixem imaginar a subida tão bem, mas é aí mesmo que estão os gatilhos que precisam ser trabalhados, né? Meditando, se entendendo, buscando conhecer o que o seu coração está te contando, né? O que o seu íntimo está te contando. Certo? Gratidão. Imagina. Então, nós vamos começar hoje com um exercício bem legal, bem tranquilo, tá? É realmente muito importante tomar água. A água equilibra mesmo, tá? E o que nós vamos fazer, algumas pessoas da sala conhecem, que é uma prática do Theta Healing, ok? Então, você vai se posicionar em pé. Eu sei que o norte da minha casa é para lá, então, de preferência, você se posiciona para o norte, tá? E nós vamos, em primeiro lugar, zipar o nosso campo energético. O que é zipar? É um zip mesmo, é fechar um zíper. Então, energeticamente, eu vou mentalizar que eu estou puxando um zíper lá do começo da minha bacia, né, lá do chakra básico. Eu estou fechando esse zíper
até o alto da minha cabeça. Não sei se mais longe vai dar para ver melhor, mas então eu estou fechando o zíper até o alto da minha cabeça. Eu posso fechar umas 3 vezes, que daí vai zipar bem o meu campo magnético, certo? Zipando o campo magnético, nós vamos calibrar o nosso pêndulo, porque agora o nosso corpo se torna um pêndulo. Esse é um princípio da cinesiologia, tá? Então, quem já trabalha com pêndulo sabe como, né, o pêndulo funciona muito bem, respondendo perguntas. Ok? Então, nós vamos dizer assim, meu nome é G. Andréia. E eu deixo que o meu corpo faça o que ele quiser, tá? Então, eu posso dizer assim, meu nome é Joaninha. Gente, não estou forçando, tá? Ele vai mesmo, é porque eu uso muito essa técnica, então a minha mente está bem acostumada a fazer com que o corpo responda, tá? Mas aí, vocês fizeram aí, mesmo que vocês não abram a câmera, por favor, todas em pé, fazendo zip, né? Procurando onde é que é o norte da sua casa e fazendo zip e calibrando aqui. Meu nome é tal, vê se vai para frente ou vê se vai para trás. Se for para frente, está calibrado. Se você diz um outro nome qualquer e for para trás, está calibrado. Quem percebeu que não ficou calibrado, o que vai fazer? Vai esfregar uma mão na outra, vai trazer consciência para as suas mãos, tornando as suas mãos fonte de energia. Quando perceber que a mão já está saindo faísca, vai colocar a mão na região dos rins. Os rins é responsável pelo nosso Ti, que é a fonte de energia, tá? O Ti é responsável pelo nosso equilíbrio, o Ti é responsável também pela energia de saúde, de vigor. Essa região dos rins é muito importante. Então, fica ali um pouquinho, trazendo energia para os rins, que depois vai calibrar mais fácil, porque às vezes a gente está tão desenergizado que não calibra mesmo, tá? Ok, calibrei os rins. Então, agora eu posso até zipar de novo. E aí vou perguntar. Meu nome é G. Andréia. Vamos lá. Quem conseguiu calibrar o corpo? Diz aí para mim. Menina, quase caí aqui. Nossa Senhora. Funciona, né? Funciona. Depois que eu botei a mão no rim, eu não sei muito bem onde é que é o rim, né? Mas eu te olhei, tu me disse e eu fui lá. Menina do céu, quase caí aqui na minha sala. Legal. Até abri o chat aqui para ver se alguém está respondendo pelo chat. Mas alguém já conseguiu? Eu consegui, só que eu tô com um pouquinho de dificuldade, que às vezes eu vou pros lados, sabe? Tipo, vou pensando mais pros lados do que frente para trás. Bom, esse pode ser uma calibração também, tá? Tá. Você está realmente olhando para o norte? Não sei, eu procurei aqui, mas tô com dificuldade de saber.
Mas se existe um padrão sim para algum lado, você pode entender aquele como um padrão sim. Faça uma outra pergunta qualquer, por exemplo, qual é o nome do seu cachorro? Beleza, vou fazer. Então pergunta assim, eu sou a dona do cachorro tal? Veja se o teu corpo responde para aquele mesmo lado, então aquele mesmo lado é o teu sim, tá? Perfeito. E aí vocês memorizem qual lado é o seu sim, qual lado é o seu não. Então agora nós vamos testar alguns gatilhos, algumas crenças, tá? Como é que acontece? Eu falo aqui e vocês repetem em voz alta na sua casa e deixa o corpo responder, tá? E aí, tem um papelzinho do lado e já vai colocando assim, ó, pergunta 1, respondeu sim. Pergunta 2, respondeu sim também. Pergunta 3, respondeu não. Tá? Então, vamos lá. Todas prontas. Pergunta 1. Você vai fazer para você mesma. Na verdade, você vai afirmar. Esquece a palavra pergunta, é uma afirmação forte, tá? Então, diga em voz alta. Eu entendo a morte como um processo natural. Frase 2. Eu faço o meu melhor todo dia. Frase 3. Eu vivo o dia de hoje com alegria. Frase 4. Eu vivo o dia de hoje com gratidão. Frase 5. Eu sei que fazemos parte de um todo. Frase 6. O outro habita em mim e eu habito no outro. Frase 7. Eu tenho medo de perder pessoas que amo. Frase 8. Eu tenho medo da morte. Frase 9. O desencarne de alguém me faz perder a pessoa. Depois eu vou digitar no WhatsApp essas frases, tá?
porque eu imagino que vocês só anotaram assim, frase 1, isso, frase 2, aquilo, né, para ser rápido. Então, eu vou digitar as frases no WhatsApp para que você consiga entender com consciência algumas crenças que estão te travando sobre como lidar com a morte, como entender a morte. Não estou dizendo que vocês têm problema com isso, mas, né, a gente sempre tem alguma coisa. Então, nós não somos feitos de pedra, né? Sempre há algo para que a gente ainda possa iluminar nos cantinhos da nossa alma. Muito bem. Conseguiram fazer? Mulher, quase caí para trás. Tu tá maluca, pelo amor de Deus. Para algumas pessoas fica bem forte. Se você estiver bem posicionada, realmente olhando para o norte, dá bem certinho, tá? Nossa, teve umas 2 ou 3 perguntas que eu juro por Deus, assim, que eu cheguei a botar o pé para trás, de tanto que me levou, e eu, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa Senhora. A Darcy tirou de letra, né, Darcy? Minha amiga Teta Healing aqui. Quantas vezes a gente se testa, né, amiga? Ou não, né? Talvez a gente esteja usando muito pouco a ferramenta que a gente já sabe que funciona, né? Bom, o que falar sobre a morte, né? A morte daria para falar horas e nós nem temos tantas horas aqui. Mas a consciência da morte, né? A morte do nosso corpo, da nossa vida aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, enfim, ela é inevitável, né? Então, a partir do momento que a gente entende que esse é um fato inevitável para mim, para você e para todos os que convivem com a gente, né? Então, a gente passa a ter uma consciência de que é preciso realmente viver no momento presente, valorizar o presente, né? Afinal de contas, já chama presente por causa disso, né? Estar no aqui e agora é um presente, tá? Então, quando a gente passa a valorizar o presente, entendendo que a gente vai morrer um dia, então o futuro não é mais um refúgio. Portanto, a gente traz para a nossa consciência que as coisas que a gente quer aprender, fazer e dizer para as pessoas, né? A gente tem que fazer no aqui e agora, sem perder oportunidades, né? O nosso cérebro, ele sempre vai nos jogar para a procrastinação e para a preguiça, tá? Isso é bem natural, porque o corpinho físico, ele prefere economizar energia, ele sempre vai preferir economizar energia. Então, quem tem que comandar é o nosso consciente, né? Então, dizer para as pessoas que eu amo que eu as amo de verdade, sempre que eu tiver oportunidade, né? Realizar coisas com essas pessoas. Eu queria levar minha mãe para passear não sei onde. Então vai logo, não espera muito não, né? Lógico, faça dentro das suas condições financeiras, mas faz logo. Eu queria tanto ter mais conversas com aquele outro ser, né, que era tão querido para mim, mas o que te impediu de ter tantas conversas, né? A gente acaba sempre pensando nisso quando entra em luto, né? O que é o luto? A partir do momento que a gente perde algo ou alguém, a gente entra no luto. Nem sempre o luto vem do falecimento de alguém. Às vezes a gente só se separa e já é um processo de luto, né? Então, quando a gente trabalha com o entendimento de que a morte
é uma passagem, é uma mudança de estado, e que existe algo além desse estilo de vida que a gente conhece, né? Isso nos traz um alento para a mente e para o coração. E se nós formos ver em diversas culturas e diversas religiões, existe esse alento. Mesmo que aquela doutrina não traga a vida pós-morte, assim como a doutrina espiritualista, que você vai reencarnar e tudo mais, mesmo assim, a maioria das doutrinas trazem que você se junta ao Criador, né? Que você ascende para algum lugar, para a casa do Pai. O budismo não fala de reencarnação, por exemplo, mas ele também fala de que a sua vida cessando aqui, você volta para o todo, né? Então, a maioria das religiões e das crenças traz essa nossa partida daqui com a volta para o todo. Mas e aí, por que a gente tem tanto medo dessa partida? Por que a gente não quer que as outras pessoas partam também? Alguém quer falar alguma coisa? Bia, você viu alguma coisa no seu estudo sobre a morte? A Andrea está dizendo aqui que muito disso vem do apego. Oi? Oi? Desculpa, hoje eu tô com uma cara assim de dona de casa mesmo, sabe? Ai, que bom! Gratidão, tem uma casa para cuidar, né? Tem coisas para zelar, gratidão. Filho, marido, né? Então, Andréia, a morte eu sempre tive. Eu sempre tive, assim, eu tinha medo, mas em relação à morte mesmo, né, de uma pessoa não fazer mais parte aqui da Terra. E só que uma coisa que eu sempre tive muito forte em mim, eu não conseguia aceitar que aquela pessoa que eu conheci, que tinha tanta vitalidade, né, que era alegre, que era forte, olhar ali no caixão e olhar e falar assim, mas como é que acabou? Cadê aquela vida, né? O exemplo que eu digo, isso foi do meu pai, né? Eu não conseguia entender. Eu conheci ele, convivi com ele. O pai sempre passa para nós como super-homem, né? Que ele jamais vai morrer, que ele é muito forte, enfim. Eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, eles sempre foram casados, enfim. Então, quando ele veio a falecer, eu não conseguia assim entender, mas como é que isso acabou? Isso não acabou. Mas eu não tinha resposta. Depois dos estudos agora, veio um conforto bem grande, assim, um encontro, eu particularmente com esses estudos, principalmente com a doutrina espírita, né? Que nós somos apenas eu não sei se é nessa direção que você gostaria, né? Que eu chegasse, mas nós somos apenas um corpo físico formado de átomos, né, como eu já tinha falado, e que esse corpo é uma caixinha, né, e que guarda muito nós aqui dentro, e que eu sei que é só uma matéria, e o corpo é matéria, e aqui fica, e cada pedaço de nossas matérias vão para os seus devidos lugares aqui, né, e com esses estudos eu me encontrei muito assim, nesse olhar, né. Sim, no entendimento de que a despedida é momentânea, né? E que podemos nos reencontrar depois em outras tarefas, em outros orbes, né? De outra forma. O que eu, assim, né, hoje eu tenho
eu não digo assim, que lógico, se venha falecer a minha mãe ou alguém, amigos, enfim, que não vá ficar triste, que não vá ter o seu luto, não isso, né? Mas que que eu consigo já entender que nem hoje eu estou a Beatriz aqui, né? Eu não sou a Beatriz, eu estou, porque eu não sei depois, né? Eu sei que eu não vou acabar, meu pai não acabou, mas ele esteve aqui como meu pai, né? Então eu não sei como que depois a gente se encontra de alguma maneira, no fim, né? Exatamente. Ó, eu vou ler aqui um texto, o que está ali no chat. Eu não consigo mais me distanciar das pessoas, porque se algo vir a acontecer com essas pessoas, que eu me afastar, eu jamais me perdoaria de perder para a eternidade alguém que sou apegada. Bom, então, ali, na sua própria frase, já tem a questão do apego, né? E por que você acha que você estando perto dessas pessoas mudaria, né, o rumo da história delas? Né? A gente não é salvador de ninguém. A gente pode, sim, cuidar melhor de um doente, né? Dar mais um momento de final de vida mais amoroso do que, de repente, um enfermeiro, qualquer coisa assim, né? A gente pode dar mais amor para quem está perto de nós, mas a gente não vai mudar o rumo da história da pessoa, né? Nós não somos salvadores o tempo todo. Então, essa percepção, assim, de que, eu estou saindo de perto, então por isso eu vou perder a pessoa. Não, você vai perder a pessoa, se é que a gente pode chamar isso de perder, né? Vou, digamos assim, me distanciar momentaneamente da pessoa, porque aquilo é a história da vida dela, aquele é o trajeto que ela tinha que percorrer, né? Quem tem várias histórias de luto, assim, bem presentes, tem que perceber se esses lutos foram bem feitos, né? E eu acho que muitas vezes a maioria de nós precisa de ajuda no momento de luto. A nossa sociedade não traz muito isso como importante, né? Mas eu imagino que sim, tá? Eu realmente recomendaria para todo mundo que passou um luto e não deu conta de fazer esse luto, ou que está passando por um luto, ter ajuda de profissional, né? Vai para um psicólogo, vai para um terapeuta, vai para um psiquiatra, porque é importante nesse momento fazer o luto de forma que ele não se torne um gatilho, né? Uma crença limitante na tua vida. O que é crença limitante? Crença limitante é algo que a gente realmente escolheu que aquilo fosse verdade, né? E aí eu me fecho para aprender e conhecer outros caminhos e outras verdades. Então aquilo se torna uma crença limitante, né? E opa, nosso chamado já termina em 9 minutos, não acredito nisso. Mari, consegue fazer um link novo lá para mim enquanto eu termino de falar? Sim, deixa para mim, já vou criar e já vou mandar lá no grupo. Tá, joia. Então, o que é tão importante sobre a morte, né? Que a gente tenha uma percepção mais leve da morte, que a gente não entenda a morte pelo ângulo egocêntrico, né, pelo ângulo do egoísmo, aquela pessoa era minha, enfim, mas sim por aquela pessoa esteve comigo, e que bênção eu pude estar com essa pessoa, né? Então, essa consciência de finitude
é que é importante que a gente traga para a nossa mente que todos nós teremos um fim, né? Lógico, quando é uma coisa muito abrupta, alguém morreu jovem, foi de repente, né? Às vezes dá mais trabalho para a nossa mente entender, né? Mas quando alguém já ficou mais doente por mais tempo, então a gente já tem aquele tempo do se preparar para o que vai acontecer, porque é inevitável. Então, na verdade, o luto, ele é um trajeto existencial. O que eu quero dizer com isso? Que durante o processo de luto, a gente vai em direção a se reconstruir. O link já está disponível, tá? Tá. Então, vou começar lá o trajeto do luto, lá no outro link. Convido todas as meninas a gente migrar para o link novo, tá?